Boa noite, seguidores do Imortal. Mais um vídeo da série As Mentiras das Religiões. Moisés, Jesus, Maomé, Lao Tzu, os anciãos das tribos africanas, Apolo, Wotan, Buda e numerosos outros protagonistas da religião, dos contos de fadas e do folclore representam simultaneamente várias faces de uma mesma história. Oculto por trás de 1 milhar de faces emerge o herói por excelência, arquétipo de todos os mitos. Não vou me ater sobre a história híbrida dos personagens bíblicos, mas vou falar mais especificamente sobre o Vaticano, que foi criado como uma aliança secreta com o governo fascista de Mussolini, e como o cristianismo é a maior organização criminosa da história da humanidade. Vou fazer um resumo, pois o assunto é vasto. Vou dividir em tópicos: origens, cruzadas, nazismo, aliança secreta, Banco do Vaticano, propaganda DUE, Opus Dei, documentos, espionagem, Cavaleiros de Malta. Mas antes de começar, vou fazer-lhes uma pergunta. Qual a palavra que liga 3 eventos na história? 1. A destruição dos Templários pelo Papa Clemente V em 1300. 2. A encíclica papal Terra Nullius, ou Terra Vazia, na qual o Vaticano mandou seus piratas ao mar para cristianizar, colonizar o mundo vazio. 3. O financiamento dos nazistas pelo Vaticano. A resposta é uma só: ouro. Origens. Pelos primeiros 280 anos da história cristã, o cristianismo foi banido pelo Império Romano e os cristãos foram terrivelmente perseguidos. Isto mudou depois da conversão do imperador Constantino. Constantino legalizou o cristianismo como uma religião que poderia unir ao Império Romano. Constantino achou que, o Império Romano sendo tão grande, nem todos concordariam em abandonar seus credos religiosos e abraçar o cristianismo. Então, Constantino permitiu e promoveu a cristianização de crenças pagãs. Crenças completamente pagãs e totalmente não bíblicas ganharam nova identidade cristã. Cruzadas. Adotando o nome de pobres cavaleiros de Cristo do Templo de Salomão, ficaram conhecidos como Templários. Sancionados pela Igreja em 1128 no Concílio de Troyes, logo foram reconhecidos e temidos por sua ferocidade nas batalhas. Após a retomada de Jerusalém pelo Islã, em 1239, conquistaram a ilha de Chipre para quartel-general da ordem e usaram a vasta riqueza acumulada com espólios de guerra para se firmarem como financistas internacionais. Inventando o sistema bancário, montaram um templo em Paris, tornando-se o equivalente medieval dos atuais Banco Mundial e Organização Mundial do Comércio. Mais ricos do que qualquer governo do continente, esses outrora pobres cavaleiros de Cristo passaram de 9 para algo entre 15 mil e 20 mil membros, com 9 mil mansões e castelos. Nazismo. Em 33, como representante do Vaticano na Alemanha, o futuro Papa Pio XII fizeram acordo com Hitler, cujas tendências autoritárias ele admirara, para fechar o partido do centro alemão, dominado pelos católicos e que fazia oposição cerrada ao nacional-socialismo. Esse feito se baseou naquele feito pelo Vaticano em 29 com Mussolini, o líder fascista italiano. Ao ser eleito Papa em 39, Pio XII não fez nenhum pronunciamento público condenando o Holocausto. Entre as várias acusações controversas feitas a ele, estão de que não fez nada para proteger os judeus de Roma, enquanto os nazistas e os fascistas italianos os conduziam para as câmaras de gás. Proibiu mosteiros e conventos de abrigar judeus que estivessem tentando fugir dos nazistas. Permitiu que a igreja lucrasse com os bens saqueados das vítimas dos nazistas e fechou os olhos para a ajuda dada pelas ordens religiosas católicas, especialmente na Croácia, a criminosos de guerra nazistas em sua fuga para começar uma nova vida na América Latina, usando o que era conhecido como Ratlines, literalmente linha de rato. Em 99, o livro O Papa de Hitler, o inglês John Conway afirmou que, aparentemente, Pio II estava preparado para suportar qualquer atrocidade nazista porque enxergava em Hitler um bastião contra o avanço do comunismo ateu da Rússia por toda a Europa. Ele escreveu que o futuro Papa, desde o início, mostrava tendências antissemitas,
e que seu empenho para promover o absolutismo papal o levaria inexoravelmente à colaboração com os líderes fascistas. Aliança secreta, CIA e o Vaticano. Em 7 de junho de 82, o presidente Reagan chegou ao Vaticano para encontrar-se com João Paulo II. Nesse encontro, na biblioteca particular do Papa, Reagan e João Paulo II concordaram em fazer uma campanha secreta pela dissolução do Império Comunista. Segundo auxiliares que compartilhavam da visão de mundo de seus líderes, observou Bernstein, Reagan e João Paulo II se recusaram a aceitar um fato político fundamental de sua época: a divisão da Europa como determinada em Alta, a Conferência de 45 e a dominação comunista na Europa Oriental. Uma Polônia livre do leste europeu seria uma adaga no coração do Império Soviético. Se a Polônia se tornasse democrática, outros estados do leste europeu a seguiriam. Esse encontro secreto no Vaticano cimentou as bases para uma guerra total com o comunismo soviético, com os Estados Unidos e a Santa Sé como aliados. A história registrou que a amizade entre o Papa e o presidente, que Richard Allen chamou de uma das maiores alianças secretas de todos os tempos, seladas com um aperto de mãos no Vaticano, resultou na libertação da Polônia, na queda da cortina de ferro, na dissolução da União Soviética, no fim do comunismo na Europa e da Guerra Fria. Banco do Vaticano. O Instituto para Obras e Religiões, também conhecido como Banco do Vaticano, é um banco situado no Vaticano que realiza atividades financeiras em todo o mundo. O Banco do Vaticano lavou dinheiro através da América Latina, principalmente no Panamá, para fornecer milhões ao movimento Solidariedade, partido de direita na Polônia. O Vaticano também ajudou a CIA a enviar dinheiro para grupos anticomunistas, como os Contra na Nicarágua. O principal canal do Vaticano era o Banco Ambrosiano, maior banco privado da Itália. Seu presidente, Roberto Calvi, misturava o dinheiro dos seus cofres e do IOR, Instituto para Obras da Religião. Conhecido como banqueiro de Deus, Calvi cuidou dos negócios dos clientes mais díspares, com faro, recompensando-os com gordas taxas de juro, administrando os fundos ilegais de partidos políticos, bancando o intermédio com o negócio secreto de armas e lavando os lucros da máfia. Propaganda 2, ou Propaganda 2. Loja maçônica italiana clandestina fundada em 77 em Turim como propaganda maçônica. Seu grão-mestre foi Licio Celli, financista, foi o oficial de ligação de Mussolini com os nazistas e organizador de uma rota de fuga para a Argentina, evitando que fossem presos como criminosos de guerra. Foi aliado do ditador Perón na Argentina e informante da inteligência americana. Também trabalhou para o estabelecimento de um governo de direita na Itália. O assassinato de João Paulo I foi decidido devido à sua determinação de purgar o problemático Banco do Vaticano e limpar a igreja de seus laços com a P2. O Banco do Vaticano sempre lavou o dinheiro da máfia italiana e do tráfico de heroína que chega na Europa através da Turquia, vindo do Afeganistão controlado pela CIA. A CIA movimenta 700 milhões de dólares por ano com tráfico de drogas e armas. Esse mesmo dinheiro é usado para armar, treinar e financiar grupos terroristas no Oriente Médio para depois invadir determinados países na guerra ao terror e roubar seus petróleos. Assim, o Vaticano está envolvido diretamente nessa farsa desse terrorismo global, na qual gera lucros de bilhões de dólares. Em 78, o grupo maçônico P2 havia se tornado uma espécie de Estado dentro do Estado italiano, manipulando os rumos do país a partir de uma posição de extrema-direita, exercendo influência profunda, mas não detectada, na tomada de decisões do governo. O Papa João Paulo II transformou em cruzada pessoal a quebra do controle tirânico da União Soviética sobre sua terra natal, Polônia, financiando o partido de oposição e de direita, Solidariedade. Passou de 100 milhões de dólares o financiamento. Depois da conspiração Manipulite na Itália, arquitetada pela CIA em 92, chegou ao poder Berlusconi, o mega empresário do ramo das telecomunicações pro-Washington, membro da Propaganda 2, Opus Dei. Observando que Opus Dei florescera sob João Paulo II, David Alop, autor de Em Nome de Deus, uma investigação em torno do assassinato de João Paulo I, escreveu que, se Bento XVI não era um membro da Opus Dei, era tudo o que os seguidores da Opus Dei poderiam desejar que fosse um papa. Um dos seus primeiros atos como pontífice foi visitar o túmulo de Escrivá, santo, sem provas, membro da Opus Dei que o Vaticano canonizou.
rezar e abraçar uma estátua dele. Depois, concedeu ao Opus Dei o status de prelazia pessoal no reino de Bento, mantendo a situação em que responde apenas ao Papa e a Deus. A organização Opus Dei tem ligações com movimentos direitistas e pró-nazistas na Europa. Documentos. Com o final da Segunda Guerra Mundial à vista, o Vaticano tornou-se o centro do tráfico de documentos de identidade falsificados, passaportes e documentos de viagem forçadas, além de dinheiro para ajudar nazistas e colaboradores que procuravam fugir para não ser capturados pelos aliados. Roma também se tornou o ponto inicial de um conduto para a liberdade de ex-nazistas e conhecidos anticomunistas, considerados potencialmente valiosos em um confronto pós-guerra que se esperava ocorrer entre o Império Ímpio, comandado pelo Kremlin e Moscou, e as nações da cristandade. Espionagem. Há 5 séculos, o Vaticano usa um serviço de espionagem que se chamou Sagrada Aliança e depois Entidade. 40 papas contaram com esse serviço para colocar em prática suas políticas. Ele tem desempenhado um papel no enfrentamento de cismas, revoluções, ditaduras, guerras civis e mundiais, assassinatos e sequestros. Segundo o historiador Eric Frattini, a entidade esteve envolvida no assassinato de monarcas, envenenamento de diplomatas, financiamento de ditadores da América do Sul, proteção de criminosos de guerra, lavagem de dinheiro da máfia, manipulação de mercados financeiros, falência de bancos e financiamentos para a venda de armas, mesmo em guerra condenadas. Tudo em nome de Deus. O lema da entidade é: com a cruz e a espada. Cavaleiros de Malta. Ordem Soberana Militar de Malta é uma organização internacional católica que começou com uma ordem beneditina, fundada no século XI na Palestina, durante as cruzadas, mas que rapidamente se tornaria uma ordem militar cristã. A soberania da Ordem de Malta só foi reconhecida em 66, mas não é reconhecida como um Estado, tendo status de uma organização internacional, como a ONU ou a Cruz Vermelha. Atualmente, a Ordem de Malta mantém relações diplomáticas com o Vaticano e com 104 estados, onde possui inclusive embaixadas. Quando assumiu a presidência, Ronald Reagan escolheu para chefe da CIA William Casey, um católico romano e membro da Ordem Militar Soberana de Malta. Fundada em 1080 pelos Cruzados, os Cavaleiros de Malta sempre foram o braço armado do Vaticano, formando um Estado separado com plenos poderes de soberania, incluindo a emissão de passaportes diplomáticos. A Ordem de Malta atuou como canal de financiamento, lavagem de dinheiro da CIA e a inteligência do Vaticano. Outros Cavaleiros de Malta da administração Reagan foram o ex-general da OTAN e depois secretário de Estado Alexander Haig e o conselheiro presidencial general Vernon Walters, ex-vice-diretor da CIA sob George Walker Bush e depois embaixador itinerante. São eles que estão a promover os esquadrões da morte na América, os cartéis de droga na Colômbia. Estamos a falar dos Cavaleiros de Malta católicos, cartéis internacionais, uma depravação extraordinária a um nível que é difícil de ser reconhecido pela maioria dos humanos. Isso tudo está a ser orquestrado pelo Santo Padre de Roma. As pessoas têm dificuldade em entender o que são as religiões, principalmente a poderosa Igreja Católica, por causa dos profundos aspectos emocionais e psicológicos enraizados em nós. Mas quando você estuda de forma cética e científica a origem das religiões, como elas se originaram e por quê, você consegue entender nossa profunda ignorância sobre o mundo. Vocês têm que entender que quanto mais caos, guerra, sofrimento, melhor para as religiões, porque elas se inclinam a fazer caridade. As pentecostais que os digam, abre aspas, eu não quero ofender ninguém, mas estou apenas tentando dizer-vos de onde provêm as religiões. As religiões foram-nos entregues pelas mesmas pessoas que nos deram os governos, os bancos, as instituições de ensino. Todo o nosso bendito sistema na civilização ocidental é baseado em religião, política, sexo e drogas. Quanto mais investigamos aquilo que pensamos compreender, de onde viemos, o que pensamos que estamos a fazer, mais começamos a ver que fomos enganados. Fomos enganados por todas as instituições. O que vos fazes pensar por um minuto que a instituição religiosa é a única que nunca foi tocada? As instituições religiosas desse mundo estão no fundo da sujidade. As instituições religiosas nesse mundo são lá colocadas pelas mesmas pessoas que vos deram o vosso governo.
a vossa educação corrupta, que criaram os cartéis internacionais de bancos, porque os vossos mestres não dão a mínima para vocês ou a vossa família. Tudo com o que sempre se preocupam é com o que sempre se preocuparam em controlar todo o maldito mundo. Quanto mais se educam, mais percebem de onde as coisas vêm, mais óbvias as coisas se tornam e mais começam a haver mentiras por todos os lados. Jordan Maxwell. Boa noite, seguidores do Imortal.